Bom, boa noite a todos, tá? Muito obrigado aí pela presença de vocês, para estar acompanhando mais uma live nossa do CTQFF. Agradeço aí a paciência, como o Thomas já colocou no início, né? E a gente vai dar início à live que vai falar sobre a importância de se fazer cumprir, né, os planos de manutenção das embarcações offshore, né, com a participação do senhor Antonino. Já vou fazer uma apresentação, uma breve apresentação, porque se eu falar do Nino aí, nós vamos ficar mais de uma hora, então vai tomar o tempo da live, Sou velho. né, Nino? Então, o Antonino aí é um engenheiro químico, né, atuante na área aí de tratamento de corrosão e pintura por mais de 40 anos. Trabalhou nos principais fabricantes de pintura, de tintas, né, mundiais. Não sei se pode citar, ele pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? E hoje é engenheiro de manutenção e empresa líder da construção, instalação e operações de FPSOs. Então, antes de passar a palavra para o Antonino, né, que ele pode falar, até fazer uma breve introdução aí sobre ele mesmo, eu queria só falar que esse tema é um tema meio polêmico, de tintas, né, Todo mundiais. mundo se interessa, todo mundo precisa ouvir. Ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. E acho que a gente Hoje é engenheiro de manutenção trazer essa contribuição para vocês aqui. Então, Nino, a gente vai aguardar a sua apresentação. Se alguém quiser deixar alguma pergunta no chat, pode deixar a pergunta, porque depois a gente vai, ao final, a gente vai ter um tempo para poder responder. Acho que é um tema muito interessante que vai gerar bastante perguntas aí ao final. Então, já queria te agradecer desde já, Nino. Eu passo a palavra aí para você, se você quiser fazer alguma apresentação antes de ir direto à matéria de hoje. Acho que a gente, quando eu falo mais de 40 anos, né, a gente se lembra que eu tenho mais de 45 anos de formado, né, então é muito tempo de estrada. 4/5 desse tempo foi na área de pintura, né, e a última fase assim da vida profissional está sendo na área de tratamento de corrosão e pintura no caso, né? Ou seja, eu só passei para o outro lado da força, né? Então, digamos assim, tá? Então, me permitiu essa atuação como engenheiro de manutenção, de fabric maintenance, né? Manter o ativo funcionando, né? Uma plataforma de petróleo funcionando durante todo o tempo da vida útil dela projetada, 25 anos, né? Sem paralisações, que geram multas, sem danos ambientais, que geram um desastre ambiental e um prejuízo incalculável para a reputação, tá, dos operadores de plataformas. Mesmo se aplica a danos, perda de vidas, acidentes, tá? Tudo isso é causado por um mau tratamento da corrosão, uma pintura feita incorretamente, o não seguimento do plano de manutenção. Então, os anos que eu passei na fase de pesquisa, desenvolvimento, depois até tive meu tempo na área de marketing, o Thomas e o Jefferson sabem disso, né? E agora estou colocando os meus conhecimentos em prática realmente no campo, estou literalmente colocando as mãos na massa, tá? Protegendo ativos e estruturas. E a apresentação de hoje tem muito a ver com isso. Tá? Por quê? Desculpa, e por Fala, muitas vezes, só para agregar, tá? Desculpa, não é te cortando, mas e por muitas vezes a gente fala em só expectativa de vida útil. O pior de tudo é quando se fala em garantias, né? Como você falou aí, daqui a pouco em 25 anos ou até mais. Então é disso que a gente espera ouvir um pouco dessa preocupação toda, quais são os caminhos que a gente deve seguir para poder manter isso junto ao cliente, fazer com que todos cheguem ao final, né? Com uma satisfação aí de ter entregue um bom trabalho, né? De que forma que a gente pode fazer isso? Eu vou finalizar e passar para a apresentação com uma coisa: expectativa de vida só se realiza se tiver um plano de manutenção consistente por trás. Tá? Não adianta você, o sistema, a expectativa dele durar são 10 anos, certo? Mas se você olhar as cláusulas pequenas, tá, as letras miúdas dos contratos de garantia, dizem, garantimos por X tempo, desde que vocês tenham um plano de manutenção. Isso. Né, periódico no lugar. Então, gente, eu vou dividir agora a minha apresentação, tá bom? Antonino, tá certo, Nino. Antonino, me dá só um segundo, por favor. Essa live está sendo organizada pelo CTQFF, Centro de Treinamento e Qualificação Fernando Fragata, e pela SSPC, o Chapter Brasil.
Nós contamos com o apoio das instituições ABMAC, Abrafat, CTDUT, InfoCorrosion e ONIP. E assim como também queremos agradecer os nossos parceiros que estão nos apoiando, que é a AkzoNobel, a BioBlue, a Biosolvit, a Cobal, a International, a Maxil, a Monte Power, a Narus, a Powerpoxy, a Priner, Renner, Smart Coat, TDW, TechGel, Tiger Rentank, VEG e Zyrtec. Peço desculpas mais uma vez. Antonino, por favor, você agora tem a palavra, pode iniciar. Já começo com uma polêmica, né? A pintura é a forma mais barata de manutenção das plataformas offshore? Certo? Com a palavra, o senhor moderador. Depende muito dessa visão, né? O que você pensa como barato é que sempre os tipos de revestimento através de tinta são considerados os mais baratos em termos de aplicação de mão de obra, né? Mas nem sempre é o mais adequado em tipos de revestimentos, né? Então, é o que se tem a avaliar, né? No momento de se fazer um revestimento e de quanto tempo você precisa dele, né? De qual expectativa de vida útil, de qual garantia que você quer atender, né? Em modos gerais, quando se fala na pintura se é mais barato ou não, sim, é um tipo de revestimento mais barato, a aplicação é mais barata, porque a mão de obra é mais barata, mas nem sempre é o mais adequado em termos de revestimento. Tá bom. Se alguém desejar questionar ou dar outra visão, por favor, coloque lá no chat, que no final o Jefferson e o Thomas, eles vão responder aí. Bom, vou desenvolver melhor esses slides, tá? Então, fato, em termos de seleção de materiais para a indústria de um modo geral, tá? Indústrias onshore e offshore. Aço carbono revestido com pintura é o que tem a melhor relação custo-benefício, tá bom? Ligas resistentes à corrosão. O custo de se construir uma indústria inteira de aço inox duplex ou super duplex, tá? Muito resistentes a quase tudo, tá? É altíssimo. O custo-benefício, o aço carbono pintado, ele tem desempenho similar e até superior em certas condições. Então, aço carbono revestido, tá? É o que há de melhor em termos de custo-benefício, tá? Para construir uma plataforma offshore, construir uma indústria offshore, uma refinaria, etc. Tá bom? Ligas especiais, aço inox são casos especiais. Vasos separadores, linhas de alta temperatura. Tá? Os engenheiros mecânicos aí estão aí para confirmar o que eu digo. Há situações em que você é mais econômico e mais eficiente usar um aço inox duplex ou super duplex, ou até ligas mais nobres. Mas eu ouso dizer que 95% dos materiais usados na indústria offshore é aço carbono revestido. E por que a gente tem que proteger o aço carbono? Essa é uma pergunta de curso de pintura, né? Se você fizer um FPSO como esse que está aí, tá? Nessa foto, tá bom? E não revestir, não pintar, não proteger o aço carbono, ele vai embora em pouquíssimo tempo, porque o meio onde ele está é altamente corrosivo, tá? Então, se você, pela ação dos agentes corrosivos, o aço carbono ele vai deteriorar muito rapidamente, não só colocando a perder o ativo, como podendo provocar acidentes sérios provocados pela perda de contenção, tá? Com vazamentos que podem levar a explosões ou a altos níveis de poluição. Os problemas continuam, porque a corrosão ela é presente todo o tempo da vida útil. Quando você projeta, quando o engenheiro mecânico ele projeta, tá? Um vaso, uma tubulação, qualquer estrutura, ele leva em conta o fator de corrosão. Ele sabe, no projeto, se
estruturalmente, uma chapa, você pode usar uma chapa de meia polegada, ele vai usar um fator de corrosion allowance, ele vai, não, vou fazer a chapa mais grossa, a tubulação mais espessa, tá? Para compensar a corrosão que eu vou ter nesses 20 anos de vida útil. Se você não usasse tinta, né, não usar uma pintura, esse fator de corrosão teria que ser altíssimo. Se você for projetar uma tubulação para ela durar 20 anos sem pintura, você teria que fazer lá de 3, 4, 5 polegadas de aço, isso é inviável, economicamente e acho que tecnicamente também, tá bom? Então, o inimigo a ser vencido nesta guerra é a corrosão. O aço, ele vai corroer. Vamos pintá-lo, então, para mitigar ao máximo possível esse processo corrosivo, porque nenhuma pintura é 100% impermeável, vai sempre haver uma deterioração do aço. Mas é aí que entram os fatores de segurança, tá bom? Então, a corrosion allowance vai ser 1, 2, 3 milímetros, porque o aço ele é pintado. Se ele é exposto, a corrosion allowance tem que ser muito maior do que essa. Isso aqui é aquela foto de cursinho, né? Para ilustrar o problema que nós temos. O ferro, ele começa com o minério de ferro. Levamos ele para a siderurgia, adicionamos energia e produzimos o aço carbono. Construímos uma plataforma, um navio, tentamos, revestimos, mas o tempo é inexorável. O aço ele vai devolver a energia que ele ganhou pela ação do meio ambiente e vai voltar a ser ferrugem, né? Então, isso aqui é ferrugem de um convés, placas de convés, isso aqui é minério de ferro, uma foto tirada de cima de um vagão de minério de ferro. Isso comprova que é o mesmo material. Então, a gente atua nessa parte aqui, na volta ao pó, né? Do pó veio e ao pó retornará. Então, nesse trecho aqui é onde nós atuamos, tá? Onde nós, operadores, fabricantes de pintura, esse navio aqui vai levar 20 anos até virar pó. Tá? 30, 40, assim. Se for um navio grego, então, vai 40, 50 anos, mas isso não vem ao caso. Então, vamos lá. A pintura anticorrosiva, tá? Protective coatings em inglês, é a maneira mais econômica para proteger o aço carbono. Emborrachamento, revestimentos de PVC, sim, mas tem o uso limitado, a aplicação é complicada, a pintura é o meio mais rápido, fácil e eficiente de proteger o aço carbono e, em última análise, as instalações. Porém, nenhum sistema de pintura é eterno. Terminou a instalação, ele já começa a deteriorar, começa a envelhecer, começa a degradar. Tá bom? Então, ele passa por 3 fases principais. A primeira é a fase do início, né? Ela vai curando, vai melhorando, vai ficando mais dura, certo? Se houver falhas nessa fase, tá? Ou especificação errada, ou instalação errada, problemas de aplicação ou preparação de superfície. Isso é 90% das falhas prematuras é a instalação inadequada. O resto, os 10%, é especificação incorreta ou realmente problemas de qualidade específicos da tinta. Mas 80% a 90%, todo profissional de pintura sabe que é a aplicação e preparação de superfície. A fase 2 é aquela fase onde o sistema já está envelhecendo, mas ainda as falhas são poucas. Se houver problemas de instalação, os famosos gatos, eles vão aparecer nessa fase. O gato não aparece no início. A embarcação vai para a operação, vai primeiro óleo, aí 6 meses, um ano depois, começa a descolar a tinta do convés, começa a aparecer pontos de ferrugem em tubulações e descobre-se que somente foi aplicado o famoso mel de coruja. Os profissionais na área me entendem muito bem o que eu quero dizer, né? Então, mas falhas na fase 2, o sistema vai envelhecendo, vai aparecendo corrosão, mas nada drástico se ele for instalado corretamente.
A fase 3 começa a aparecer corrosão para tudo quanto é lado, o sistema está próximo do final da vida útil e é hora de remover e reinstalar, tá bom? Chegou o final da vida útil, tá certo? Bom, agora, a fase 3, a morte do sistema de pintura, é inexorável, ela vai acontecer. Só que o tempo que ele vai levar para chegar na fase 3, ele pode ser aumentado se tivermos um programa de manutenção funcionando. Mesma coisa no carro, se você nunca levar ele para revisão, depois de 2, 3 anos, ele vai parar de funcionar. Ele vai dar tantos problemas que ele vai parar de funcionar. Agora, se você fizer um programa de manutenção programada que está no livro de manutenção, ele vai durar 10, 20, 30 anos até que... Bom, os carros de hoje não sei, mas os carros de antigamente duravam até 20, 30 anos, certo? Hoje eles são feitos para durar menos. Mas se você não fizer um programa de manutenção, a vida útil dele vai ser encurtada. A vida da pintura vai ser encurtada. Tá certo? Então, a fase 3 chegará. Mas se tivermos um plano de manutenção funcionando, esse tempo vai ser consideravelmente estendido. Só queria perguntar para o nosso moderador se eu estou falando muito rápido, que eu tenho problemas de dicção, às vezes eu tenho uma fome enorme, eu como muito o final das palavras, tá bom? Saber se até agora está tudo bem. Tudo bem, Jefferson? A princípio você está sendo muito claro. E está falando então bem espaçadamente, está bem claro. O Thomas está tendo acesso às perguntas, né, Thomas? Thomas? Não, mas está... Sim, por enquanto, nenhuma pergunta. E tá bom, não, é porque não tem acesso aqui, Thomas. Estão dando parabéns aí ao conteúdo de excelente qualidade. Tá bom, então. Ótimo. Então, tá ótimo, vamos dar seguimento, então. Tá? Agora, plano de manutenção depende de inspeções regulares de pintura. Se você não inspecionar, seja geralmente por um inspetor, que ele faz uma inspeção, inspetor de pintura qualificado, tá? Preferencialmente nível 2, tá? Que ele vai olhar, ou um NACE 3, ou um SNQ, ou o FROS equivalente, que eu não me lembro agora, ou um nível 2. Nível 2, ele vai inspecionar não somente a aplicação da pintura, mas ele é capaz de inspecionar a pintura durante o seu funcionamento, tá? Durante ela. E até prescrever, tá? Medidas de correção. O nível 2, ele é treinado para fazer isso também, para preparar um plano de pintura. Então, ele fez a inspeção, a partir do resultado dessa inspeção, é feita uma análise de risco e se produz um plano de pintura priorizado. Os itens mais críticos primeiro, tá? Os itens de mais fácil de acesso imediato primeiro, de acesso mais limitado programado, se você vai ter que construir andame, se você não vai ter que construir andame, se vai ser por acesso por cordas, se não precisa de acesso por cordas, você vai usar hidrojato, se vai usar jato abrasivo com habitat, ou se não pode usar nenhum dos dois, então vai usar a Bristol Blaster, ou vai usar um Sponge Jet, ou vai usar um Slurry Blasting, tá? Estou evitando usar nomes comerciais. Se vocês perguntarem para o Thomas os nomes comerciais, ele com certeza vai dizer. Mas nessa apresentação, por ser pública, eu estou evitando mencionar o máximo possível nomes comerciais, tá bom? Tá? Então, temos o plano de pintura, beleza. E aí? Esse gráfico aí, imagino que seja bem familiar para os profissionais de pintura. Por que a gente tem que seguir o plano de pintura? Por que não deixa corroer e atua somente quando a corrosão estiver bem evidente ou quando vier um inspetor da ANP, né? Dizer, rapaz, se você não tratar isso aqui, eu vou fechar a tua plataforma. Tá bom? O negócio é produzir, né? Tá certo? O negócio é produzir. Nosso negócio é produzir. Nosso negócio não é pintar.
Eu já ouvi coisas desse gênero, tá bom? Imagino que vocês também. A corrosão, gente, ela é exponencial, tá? Então, isso aqui é a escala RI de corrosão, a escala a ISO, tá? Ela começa com 0, vai para 0,05, pula para 0,5, pula para 1%, 8% e aqui mais 50%. Ou seja, se você começar a atuar aqui, tiver um plano de manutenção, tá? Enquanto ele está no R1, R2, tá? R3 no máximo, tá? Antes dele chegar na fase exponencial, você mantém a corrosão sob controle. Tá? Até aqui é manutenção corretiva, os defeitos vão aparecendo e você vai consertando. Aqui, defeitos são incipientes e você já atua para não deixar eles evoluírem. Aqui, embarcações militares, né? Apareceu um ponto de corrosão, pinta, tá certo? Mas a manutenção opcional e o custo-benefício dela não é tão favorável. Mas como a Marinha, principalmente, tem disponibilidade de mão de obra e material, então é fácil eles trabalharem aqui sempre, não deixando aparecer nenhum ponto de corrosão. Mas a grande maioria trabalha aqui, entre RI2 e RI3. Eles não deixam chegar na exponencial. É a recomendação da quase totalidade dos fabricantes de pintura, não deixar passar de 1%. Deixou passar de 1%, a corrosão aumenta exponencialmente e a consequência, geralmente, é um flotel. Encostar uma embarcação, subir 100 pintores e devolver a pintura pelo menos para essa condição aqui, tá certo? Então é por isso que o plano de pintura ele tem que ser seguido, tá bom? Essa é a principal importância do plano de pintura, é manter a corrosão sob controle, é um gerenciamento eficaz da corrosão, tá bom? Então vamos lá. Então, os gráficos não estão em escala, tá bom? Mas somente ilustrativos. Mas a situação usual, a manutenção reativa, deixa corroer. O nosso negócio é produzir. Não somos pintores, não somos fabricantes de tinta, não somos especificadores. A corrosão aumenta, o custo de manutenção aumenta também. Chega num ponto que você, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu perco o meu ativo. Aí você vai gastar 3 cifrões, tá bom? Aí você devolve a pintura para a condição original, tá? Repete todo o processo e gasta mais 3 cifrões. E por aí vai, até chegar no fim da vida útil, você gastou 9 cifrões. Tá? Com um plano de pintura, não quer dizer, gente, isso aqui não quer dizer que eu vou deixar chegar até aqui e vou juntar 500 pintores e vou consertar tudo, tá? E não vou deixar a tinta progredir para exponencial. Significa que aqui, durante esse tempo, tá? Até ele chegar mais ou menos a R1, eu sempre tive pintores trabalhando, corrigindo falhas de pintura, tratando a corrosão incipiente, fazendo manutenção preventiva, fazendo preservação, tá? Preservação, colocar graxa, colocar produtos específicos nos flanges, nas juntas dos flanges, nos estojos dos flanges. Não vai deixar ele enferrujar até o ponto em que você tem que trocá-lo por excesso de corrosão, que você não consegue mais desapertá-lo. Então, vamos proteger esses flanges. O Thomas pode indicar produtos específicos para proteção de flanges e válvulas e estojos, tá bom? Não vou mencionar o nome comercial aqui. Mas então aqui durante esse tempo você atuou e a corrosão não seguiu a curva exponencial. Ela voltou, digamos, a estaca zero e continua seguindo. Você vai atuando aqui. Mas você gastou 1/3, que você gastou somente um cifrão para conseguir esse efeito. Aqui, para você conseguir voltar a uma condição gerenciável, você gastou 3 cifrões. E por aí vai. Aqui eu gasto novamente outro cifrão, tá? Para devolver.
a pintura é uma condição gerenciável de corrosão, tá? E aqui, enquanto eu teria gasto 6 cifrões, tá? Para fazer a mesma coisa, se eu tivesse deixado o esquema deteriorar além desse ponto. E por aí vai. No final, em 20 anos, eu gastaria 9 cifrões com uma manutenção reativa e gastei 3 cifrões com uma manutenção proativa. A relação não é essa, mas os profissionais da área que lidam com orçamentos sabem que eu não estou fugindo muito da realidade aqui, tá bom? Alguma dúvida aí, gente? Eu tive um pouco de trabalho para fazer esses gráficos, porque No princípio, não. Eu fiz umas 3 tentativas, eu coloquei tanta linha que ficou incompreensível. Então, foi dessa forma mais... Você está explicando muito bem, deu para a gente entender bem. Tá bom, obrigado. Com certeza tem que ir atuando ao longo do tempo para não deixar a corrosão disparar tanto, né? Sim. Porque, principalmente no ambiente desse offshore, você sabe que se não fizer nada no início, ele, como você falou, né? É exponencial, ela vai crescer, vai dobrar de tamanho em muito pouco tempo. Sim. Só agregando aí... aquela situação, você tem um time digamos, vamos lá, nessas embarcações atuais, entre 5 e 10 pintores. Eles têm um limite de produtividade, tá? Eles conseguem produzir tanto. Vão atuar no módulo 16, beleza, tá bom. Mas agora pipocou o módulo 21. Vamos lá. Cara, gente, você terminaram o módulo 21, agora o 22 e o módulo 74 também foram para o espaço. Opa, vamos lá. E por aí vai. Quando eles veem, gente, não dá. A gente vai para um lado, vai para o outro. O que a gente consertou o ano passado já voltou a pipocar de novo, não tem jeito. É flotel, um bando de pintores, custos altíssimos, envolve shutdown, tá? Você não coloca 100 pessoas a bordo, tá? Com a plataforma em funcionamento. É shutdown, tá, ok? E isso é multa, é lucro cessante. Tá? O custo é muito mais alto do que simplesmente o custo da manutenção em si, o custo da mão de obra e o custo da pintura. Os custos envolvidos numa corrosão gerenciada incorretamente são muito mais altos. Tá? Na ponta do lápis é muito alto. Tá bom? Então, visualmente falando, tá? A tinta começa assim e exponencialmente ela vai chegando até R5, 40% se você não fizer nada. Então, o número mágico de 1%, o pessoal da área de pintura, né? Não deixa chegar a 1%. Tá? Reparem que todas as cláusulas de garantia, tá? Elas geralmente têm exclusão, elas excluem qualquer corrosão de 1% ou abaixo de 1% é normal, tá bom? Então, se você deixar a corrosão ultrapassar 1%, tá? E querer cobrar a garantia, ele falou, não, você tem por obrigação ter um plano de manutenção de pintura. Não é deixar enferrujar, passar de 1%, que é a cláusula de barreira, e vem me cobrar depois. Isso não é falha da pintura, isso não é falha da pintura, não é defeito de qualidade da pintura. É um problema de negligência de sua parte, tá bom? Então, todos os planos de manutenção, eles são estruturados para não deixar a corrosão ultrapassar 1%. Ou seja, eles começam chegou no R2, eles já começam a programar uma manutenção. Chegou no R3, é manutenção corretiva. Encontrou algo com R4, é manutenção imediata, urgente. R5, é manutenção imediata, urgente, e é hora de fazer uma avaliação estrutural que pode ter havido perda de material, que pode levar a perda de contenção ou vazamentos, escapes, explosões, contaminações. Tá? Aqui, realmente, quando chega até aqui, ou a negligência, ou são fatores muito específicos.
quase impossível de se chegar, sempre relegada. Quando chega a hora de manutenção, ela já está praticamente irrecuperável. Muitas vezes, quando a corrosão está nesse caso, é uma corrosão com a perda de matéria bastante acentuada, é troca de chapa, troca de spool, troca de tubulação, né? Ou seja, o custo é alto. Você vai ter que trocar e você vai ter que pintar a peça nova que você colocou, ou seja, é um custo bastante alto, né? Então, estou chegando na fase final da apresentação, tá? No final, o moderador, o Thomas, eles vão começar a fazer um bate-bola, tá? Mas isso aí eu estou tentando demonstrar visualmente, tá, o que o inspetor, o que o gerente de manutenção, o que os pintores veem, tá? Para poder ver se a manutenção que está sendo programada é adequada. Então, nessa pintura se vê que é uma pintura nova, tá bom? Não sei se é a pintura original, mas a pintura nova está em boas condições, protegendo os substratos, falo das tubulações. O piso não está em tão boas condições assim, os suportes também estão bons, tá? Mas aqui você não precisa de manutenção. Mas não vai deixar enferrujar totalmente. Vamos pintar. Não, você vai monitorando ano a ano, fazendo inspeções. Quando chegar no R2, estiver se aproximando do R3, opa, é hora de fazer manutenção corretiva ou preventiva, tá bom? Esse é o segredo. O segredo é monitorar e não deixar a corrosão entrar na fase exponencial. Tratar ela no início, tá bom? Essa é a mensagem que a gente tenta dar nessa apresentação, tá bom? Aqui é uma tubulação também, tá? Só que já mais envelhecida, você vê que tem um pouquinho de corrosão por fresta aqui nessas válvulas, tá? Corrosão por fresta, corrosão dos cantos, tá? Descolamentos aqui nos volantes das válvulas. Você vê que a tinta aqui já tem dano mecânico, já tá desbotada, já perdeu o brilho, tá? Então, o nível de falha baixo. Caso haja disponibilidade de tempo e recursos, é uma manutenção proativa, preventiva, tá bom? Ou se considerarem que, se o cliente considerar, não, isso aqui está muito feio, visualmente é feio, ou você mesmo pode dizer, não, eu vou fazer um refresh, eu vou tratar esses danos mínimos aqui, tá certo? Eu vou fazer um refresh nessa linha toda para ela ficar visualmente, cosmeticamente, tá bom? Isso varia muito de gerente de plataforma para gerente de plataforma, tá? Tem gerente que fala, não, eu não quero cosmética, tá? Eu quero proteção. Então, beleza, então vai ser um monte de, aquela colcha de retalhos, mas a estrutura está feia, mas protegida, tá ok? Agora, quando chega nesse estágio, me refiro ao piso, tá? Já tem um nível moderado de falhas que requer uma atenção imediata. Já é manutenção corretiva, tá? A rota de fuga está bem, o corrimão está bem, tem tubulação, suporte. A estrutura primária já está dando sinais de fadiga, mas corrosão é baixa. Então, vou atuar aqui no piso, geralmente com retoques. Preparação manual mecânica, Bristol Blasting ou aquela Slurry Blasting localizado. Tá bom? Agora, se você começar a fazer o tratamento de superfície e ver que esses descolamentos, né, eles se expandem, você pode chegar à conclusão que você vai ter que trocar todo este piso, a pintura de todo este piso. Neste caso, um hydroblasting seria mais indicado, ou se você tiver Slurry Blasting a bordo, com 2 máquinas você remove toda essa pintura, gera perfil de rugosidade, tá bom? E recompõe o esquema de pintura. Mas isso aqui ainda é manutenção corretiva na fase de retoques. Isso aí eu estava até comentando com o Jefferson, né? Esse é o famoso gato, né? É a população felina que sai com qualquer embarcação, qualquer estrutura. Isso aí provavelmente é uma baixa espessura ou é um descolamento, tá? Fica claro que aqui começou a se fazer reparo e o navio teve que zarpar, tá bom? E ficou isso aqui desprotegido. 6 meses, 1 ano depois, o gato apareceu. Ou seja, uma corrosão localizada, uma clara falha
de pintura, falha de instalação. Nesse caso, é manutenção corretiva, instalação incorreta, é a fase 2, onde os defeitos aparecem, defeitos de aplicação aparecem, e é hora de corrigi-los. Se você não fizer nada, isso aqui, apesar de se tratar de um perfil com uma espessura bastante elevada, acho que aí são 15 milímetros ou mais, né? Se você não fizer nada, ele não vai chegar nos 20 anos de vida útil. Vai haver uma falha estrutural, principalmente nas soldas. Você vê que a solda aqui já está começando a querer pipocar, tá bom? Mas ainda é instalação, ainda é manutenção corretiva. Já aqui é uma manutenção corretiva, mas já é um refresh. As falhas são tão espalhadas, tá, que depois que você fizer os retoques todos e aplicar o primer, você vai chegar à conclusão que não vale a pena deixar, não vale a pena tentar fazer um número de retoques um do lado do outro. É a situação do refresh. Como eu já tinha falado antes, tá? O refresh é uma opção viável quando você tem a pintura desbotada, calcinada, tá? Você quer fazer uma melhora cosmética do visual, você trata a corrosão localizada, primer intermediária e uma demão geral de acabamento. Agora, quando chega nesse nível, meus amigos, aí não tem jeito, né? Aí é remoção completa, total. Tá? Realmente você vai ter que fazer hidrojato aí mais de uma vez, controlando a salinidade a contaminação salina, antes de aplicar o esquema de pintura. Eu já vi casos em que você teve que fazer três lavagens para conseguir trazer o teor de sal abaixo de 10 microgramas por centímetro quadrado. Tá? Está claro que aqui a pintura ela já descolou, já não tem mais pintura em algumas áreas, tá bom? Tá? E já tem muita incrustação de sal aí, óleo e quiçá mais o que, tá bom? Tá? E com a palavra, o senhor moderador, tá bom? A minha sugestão é que ele me peça para ir num determinado slide e ele exponha detalhe mais, faça os seus comentários, tá bom? Mas a mensagem é essa: não permita que a corrosão chegue na curva exponencial. Chegou na curva exponencial, acima de RI3, a batalha e a guerra estão perdidas. Você não vai resolver o problema com uma turma normal de pintores. Você vai ter que colocar muito pintor a bordo. E no ambiente offshore, isso significa flotel. Custo de centenas de milhares de dólares por dia. Ok? É o custo de um flotel. Falou? Falou, pessoal. Nino, falou, diz aí. Já que você acabou sua palestra, olha o gato aparecendo. Cadê? Eu quis só enriquecer sua apresentação, que o gato estava escondendo atrás de mim. Isso aí é um gato branco, pô. Eu quis só esperar acabar para a gente poder falar sério, mas é que eles ficam me rodando aqui em casa e sabem onde eu estou e fica atrás. Tá certo, mas vamos lá, Nino. Parabéns pela excelente apresentação, Nino. Eu não tenho acesso aí ao chat, eu não sei como que está lá, mas eu gostaria de colocar 3 coisas aqui. São importantes a gente comentar. Um minutinho. Nino, pode falar. Ou você volta com a palestra, ou você desconecta aí, pode que eu pôr a imagem mudar dele. A tela, que a sua tela ficou preta agora. Você quer... Pode. Isso. Aí, apareço aí? Para mim está aparecendo. Vou colocar aqui os patrocinadores. Tá bom. E agora... Deixa eu ver aqui, um minutinho. Eu quero ir colocando só 3 coisas aí para você, Nino, que acho bom a gente fazer os comentários, só enriquecer, né? Porque já foi bem esclarecedora a sua apresentação, né? E aí, quando você fala no início lá das porcentagens de problemas que são ocasionados, né, de aplicação, de preparação, a gente sabe que existe um número aí que é global, que são no mínimo 80, né, ou 90, como você colocou, 85% são ocasionados aí pela mão de obra. Eu lembro que até num ano que teve aí um congresso de corrosão, a própria Petrobras fez esse levantamento e divulgou.
que fez um grupo de estudo, né? Fez um grupo de estudo e pegou todos os problemas que teve aí, os maiores que houveram, né, durante o ano, e colocaram um grupo de estudo para entender quais foram as causas realmente. E chegaram nesse número de que 85% dos problemas estavam ocasionados com a mão de obra, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande. Quando a gente fala mão de obra, é porque envolve a aplicação, envolve a preparação de superfície, né, inadequada. A gente sabe que ferramentas existem hoje, N ferramentas, né, que você pode utilizar, as melhores possíveis, né, N tipo de tratamentos de superfície, N tipo de revestimentos, né, as empresas estão cada vez mais enriquecendo, né, esse lado, estão fazendo coisas muito melhores para que eles possam, né, oferecer para o mercado para o tratamento anticorrosivo. Só que a gente ainda esbarra muito na qualificação da mão de obra, né? Então, eu acho importante só ressaltar isso, depois se você quiser fazer algum comentário. Um outro problema que eu enxergo muito, vou só citar os três, depois você pode, né, detalhar alguma coisa se você quiser. Então, assim, o outro é problemas de embarque, né? Então, principalmente quando fala num contrato de garantia, alguma coisa, né, pelos fabricantes de tintas que eu já passei, a gente tinha trabalhos aí, né, offshore, e aí entram os contratos de garantia, onde você tem que fazer anualmente a inspeção, e a maioria das vezes essa inspeção acaba não ocorrendo, por problemas de embarque, de espaço, de vagas na plataforma, né? E que nem sempre a pintura é priorizada. Então, depois eu queria que você falasse um pouquinho desse. Não, eu posso Segura só um pouco e fechar um pouquinho mais. Vou só fechar o outro tema, né, que é importante falar. E que o terceiro é que é um conjunto, né? Então, quando a gente faz um plano desse, a gente está falando de produtos, pessoas e procedimentos, né? Então, a gente tem que ter a mão de obra qualificada, a gente tem que ter um produto adequado para aplicação e tem que ter uma estrutura, né, de aplicação adequada. Por várias vezes a gente foi em lugares onde a pintura está sendo feita sem nenhum tipo de cuidado, ou a céu aberto, em más condições, ou a iluminação dentro de cabine, mas a iluminação é ruim, ou poeira elevada no local. Quer dizer, tudo isso influencia. Então, a estrutura que te dão para fazer isso tudo, né, tem que ser um conjunto. A gente não vai chegar nunca a lugar nenhum numa garantia de 25 anos se a gente não estivesse se preocupando com produtos, pessoas e procedimentos, né? Então, era só essas três coisas, né? Certificação, né, os problemas de embarque e esse conjunto, né, que acho que para mim é o que rege aí para a gente ter um resultado melhor, né? Você quer falar alguma coisa sobre cada um deles ou tá Não, só nesse último aí, só nesse último aí, porque tem duas situações. A pintura original, tá? Sim, onde se não houver realmente um contrato de garantia tripartite, tá? Nunca haverá essa inspeção. O contrato de garantia tripartite, só relembrando, né, entre o armador, o dono, né, o estaleiro ou aplicador, tá? E o fabricante de pinturas. Então, nesse contrato de garantia tripartite está previsto a inspeção. Se a inspeção não ocorrer, a garantia caduca. Então, geralmente, quando existe contrato tripartite, as inspeções são feitas, tá? E as inspeções consta como inspeção de garantia, tá? E não há problema de embarque, visto que está previsto nas embarcações que o vendedor, o fornecedor, tá? Ele venha periodicamente para inspecionar, tá? O funcionamento adequado do sistema instalado na embarcação. Então, essa visão da pintura ser relegada, ela realmente vem sendo, mas isso está mudando, tá? Porque os donos estão vendo que não conseguem fazer valer as garantias, justamente porque não há um acompanhamento, seja deles mesmos, por obrigação, eles têm que ter um plano de manutenção, tem que fazer inspeções próprias e tem que manter aquilo para aquela garantia valer. Não fazem nada, o fabricante diz, olha, meu amigo, você tinha obrigação de ter um plano de manutenção, a garantia não vale. E quando o fabricante ele é proativo, ele quer embarcar, não, tudo bem, não precisa, não sei o que, e a garantia acaba caducando. Tendo o contrato tripartite, isso acaba. Está no contrato, eu preciso ir. Se eu não for, caduca a garantia. Não. Você vai.
Pintura original. Pintura de manutenção é um pouquinho mais complicado. Que a garantia de pintura de manutenção não é tão extensa. E dependendo do tratamento de superfície, nenhum aplicador ele dá garantia de pintura de manutenção. Eles dão. Não. Pode ter aí um dos aplicadores que estão apoiando este evento, ele com certeza vai te dizer, eu só garanto pintura de manutenção se eu botar tudo abaixo e pintar de novo. Aí a pintura é praticamente original, né? Retoques, a garantia é muito limitada, tá bom? E é difícil quando você tem retoque, falhou aqui na pontinha, não, mas esse retoque aqui não é meu, ou esse retoque não tem nada a ver com isso aqui, esse retoque é mais antigo. É difícil, tá? Você só pega, na garantia de pintura de manutenção, você só pega aquelas falhas gritantes de instalação, só pega os gatos, tá bom? Tá? Com 3 meses, o que foi pintado foi enferrujado, vão ter que refazer com custo zero. É assim que a empresa onde eu trabalho faz, tá bom? Nós até damos a tinta, mas tem que refazer tudo. E teve casos que eles ficaram o mês inteiro só corrigindo o gato, tá certo? Então, fazer essa separação, pintura original, instalação original e pintura de manutenção. As garantias, o próprio contrato tripartite, eles são diferentes, tá bom? Outro comentário a fazer. E qual foi outro ponto que você levantou, que eu já esqueci, que eu falei demais? Jefferson, o som. Desculpa. Eu falei da certificação, da qualificação, né, da mão de obra, mas no começo você já resumiu isso também. Quando você fala que 80%, 90%, você já está falando da mão de obra que está envolvida aí, né, nos trabalhos. E depois o conjunto, né, da importância de você ter o produto adequado, a mão de obra adequada e a estrutura adequada, né, para a execução dos trabalhos. Porque senão, então assim, nem em todos os lugares, muito pelo contrário, a gente vê que hoje, como você falou, vem mudando muita coisa e a maioria das empresas, inclusive, que você falou que estão aí apoiando, e outras que não estão aí, mas você vê que hoje já tem uma qualidade, como eu falei no começo, tem N produtos, né, para você atender, uma melhor qualidade de trabalho, N tipos de equipamentos, ferramentas de trabalho, quer dizer, tudo isso, mas às vezes é dado na mão de alguém que não tem a capacidade de fazer o bom uso delas, né? Então, só alertar isso ao pessoal, quando se fala em garantia ou expectativa de vida útil, está envolvido. Eu costumo falar sempre nos cursos para pintor, né? Às vezes você vai usar uma linguagem bem mais simples. Desculpa te interromper, eu devia ter comentado isso. Não. A qualificação que a gente pede para os nossos contratistas, para nossas contratadas que fornecem pintura, a qualificação mínima é pelo menos 3 anos de experiência como pintor, preferencialmente em ambiente offshore, e o curso Abraco ou equivalente da Abraco, mas que ele tem o curso. O encarregado, então, que tem experiência como encarregado e tem o curso de encarregado. Isso, geralmente, ele é pedido, tá? O RH é um ponto, não sei se é um item... Não sei se é um item de impedimento, não, mas temos 2 candidatos com experiência similar, tá bom? Você fez as entrevistas, desempenho bastante similar, mas um tem o curso e outro não. Quem tem o curso, ele vai ocupar a posição, ele vai ter a preferência para ocupar a posição, tá? Realmente eu devia ter mencionado isso, tá bom? Não, mas está tranquilo. A única importância é saber que você precisa trabalhar com o pessoal, né, que tem a capacidade de fazer a coisa da maneira correta, né? Então, esse é o... Eu não quero estender muito, deixar para perguntas, se tiver alguma pergunta, Thomas, do público, né? Acho que já podemos. Muito bom. Então vamos lá. Muito obrigado, Antonino. Queria te agradecer. Brilhante até agora e muitos elogios aqui. Depois você vê a live, a reprise, você vai ver que comentários fantásticos de elogios à sua pessoa aqui em todos os casos. Obrigado. Eu gostaria de primeiro mencionar que nós tivemos aqui algumas pessoas que eu pedi para
mencionar o nome da empresa, para que a gente mencione que está presente, a Malu Machado, da Cobal Abrasivos. Muito obrigado pela presença. Agradeço também a presença do Sérgio Ferreira, da Aldan Tecnologia. O Cláudio Neves, agradeço a presença. Grande Cláudio. O Sérgio dos Santos. Fábio Krenkel. Recebi aqui uma mensagem da Patrícia, dando os parabéns para você, Nino, pela apresentação, tá? Exatamente, a turma toda que está presente aqui. E a primeira pergunta que eu queria fazer é da própria Patrícia, e agradecer também o apoio da Patrícia e da Shea Williams. Quanto tempo que a SBM investiu na importância da proteção contra a corrosão em seus ativos? Ou seja, o que você recomenda para que as empresas possam fazer e investir seriamente em programas de manutenção contra a corrosão? Bom, a primeira, a SBM, ela tem uma estrutura chamada integridade de ativos, tá? Isso é um fenômeno que foi mais ou menos quando da minha entrada na SBM em 2012, 2013. Não somente a SBM, os principais concorrentes nessa área de plataformas offshore, tá? Todos eles começaram a desenvolver, seja ter um SPI, um serviço de inspeção próprio de equipamentos mais atuantes, seja através de departamentos específicos que lidam com a integridade de ativos, que envolve inspeção, envolve seleção de materiais, envolve procedimentos, envolve seleção de sistemas de pintura mais eficientes, melhor custo-benefício, ou seja, mais eficiente, mais adequados para as condições que existem offshore, tá certo? Então, isso é um fenômeno, eu diria, entre 5 e 10 anos que está ocorrendo, tá? A pintura sempre foi o patinho feio das indústrias, de um modo geral, seja onshore, seja offshore. Alguns paradigmas estão mudando, e não só a SBM, como as empresas que estão obtendo sucesso no gerenciamento da corrosão, investiram em pessoal, em recursos, tá? Em pesquisa e pessoal qualificado, viu, Jefferson? Tá? Nos contratos que fizemos nos últimos anos, tá? Havia requisitos de qualificação técnica, seja do pessoal chão de fábrica, tá? Como dos supervisores, inspetores e até dos operadores, dos analistas de logística e tudo. É exigido disso, isso não somente a SBM, mas as empresas estão exigindo cada vez mais dos fornecedores que tenham profissionais qualificados em seus quadros, tá bom? Então, Patrícia, não é uma coisa muito nova, mas é algo recente, tá? Houve realmente muitas quebras de paradigmas para que chegássemos à situação atual, tá bom? Que pode e vai melhorar mais, mas é realmente o que você falou, a pintura historicamente sempre foi relegada, tá? Como um mal necessário, tá bom? É isso aí. Muito bem. Só para corrigir aqui, eu falei do Cláudio Neves, mas não falei que ele hoje está trabalhando na Priner, né? Então, agradecer o apoio da Priner à nossa live e ao Cláudio também. Agradecer também o Eduardo Siqueira de Araújo, Conde, da Petrobras. Agradecer também o Wagner Pereira Machado, da Tecgel Comercial. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, Tecgel também como um dos nossos apoiadores. Muito obrigado. Antonino, o Sim. Sérgio
nos colocou uma pergunta aqui, dizendo o seguinte, perdi aqui a pergunta, deixa eu achar de novo, achei. Quando calculando os custos de manutenção, o que a SBM leva em consideração? Bom, é meio genérico, tá? Mas vou tentar responder. Ele complementou para te ajudar. Mão de obra, tintas, andaimes, etc. Ou um lump sum de uma aplicadora? Olha, eu já vi 3 tipos de contratos, tá? O contrato atual é em ser feito em cima de um orçamento, tá bom? De pintura, onde é levado em conta o custo de mão de obra, tá bom? E o custo da pintura e o custo dos custos acessórios, como montagem de andaime, tá certo? Paradas não programadas, isto é contabilizado se você precisa de uma parada não programada. Mas também já vi contratos tipo lump sum. Quero o módulo 12 pintado de cima a baixo, os 4 níveis pintados. Te pago tanto no final do mês. Existe esse tipo de contrato. As aplicadoras, elas não gostam muito desse tipo de contrato, porque ele não prevê o inesperado, né? Tá certo? Então, elas não dão muita preferência, mas existem, depende, se houver acordo entre as partes, sim. Tá? E também também já vi contratos por diária. Quero um time de 5 pintores, um encarregado e um supervisor. Quero uma máquina de hidrojato a bordo e um backup em terra. Tá? Quero peça de reposição, tá? Quero uma máquina de slurry blast também, tá bom? Quero uma VAP EX, tá? Intrinsecamente segura, tá bom? E te pago a diária para o pintor escalador, nível 1, 2 e 3, tá? Foi encarregado tanto, e o custo é esse. Você só tem que me dizer qual o tempo que você estima para realizar esse trabalho. Ou vou mantê-lo durante 1 ano e vou pagar assim, tá certo? Então, seu contrato vai do início ao final, eu pago as seguintes diárias e as seguintes, o aluguel das máquinas de hidrojato ou outras, tá bom? Então, eu já vi esses 3 tipos de contrato. Depende muito das negociações que ocorrerem entre a supply chain, tá? E o fornecedor, tá? Hoje, a gente tende para esse contrato um misto de diária e pagamento por metro quadrado pintado, tá bom? Mas isso varia muito, tá? Depende muito da situação econômica, do contexto econômico em que o contrato é realizado. Mas essas 3 formas são as mais comuns. Espero ter respondido a pergunta. Perfeitamente. Mais uma pessoa se manifestando aqui é o Ricardo Leite, da AkzoNobel. Ricardinho! International Paint. Muito obrigado pela participação aqui. E também o nosso amigo Arariboia Lobo. Martins! Isso. Grande Martins. A empresa dele também nos apoia, né, Jefferson? Também. É a AkzoNobel, né? AkzoNobel. Isso. International. Muito bem. Ele e Ricardinho, mesma coisa. Isso aí. E, no mais, eu acredito que o pessoal está super satisfeito com a sua apresentação, Nino. Da minha parte aqui, obrigado. Não tem mais perguntas. Vou deixar o Jefferson fazer um comentário final e se quiser comentar alguma coisa, eu vou depois fazer o fechamento com vocês.
Da minha parte aí, Nino, eu queria mais agradecer realmente pela apresentação, né? Foi uma apresentação muito boa, bem esclarecedora, né? A gente sabe que o tema é bem crítico, não dá para se falar só em uma hora, é assunto para uma semana, para um workshop, mas Com você fez muito certeza. bem nesse tempo que você teve aí, você apresentou muito bem. Então, a gente sabe que se tiverem dúvidas depois disso, alguém quiser enviar alguma coisa, a gente envia para o Antonino, ele pode, com a atenção que ele sempre dá, com certeza ele vai responder a pessoa depois, né? Então, Nino, só te agradecer mesmo e agradecer a todos aqueles que ficaram aí com a gente, que nos acompanharam e que tiveram a paciência do início, né, da nossa live, que houveram os problemas técnicos, mas a gente agradece a todos vocês que ficaram, permaneceram aí junto com a gente e com certeza vamos estar junto na próxima também. Daqui a pouco a gente divulga as próximas. Muito obrigado por todo. Tá mudo aí, Thomas, Thomas? tá mudo. Antonino, por favor. Sim, alto e claro. Por favor, faça seus comentários também, amigo. Finais. Finais? Sim. Nossa, Eu acho que é um agradecimento. Se você quiser fazer mais algum eu já comentário, fique à falei muito, vontade. agradeço a oportunidade, tá bom? O tema, apesar de espinhoso, tá? É algo que eu estou lidando diariamente, então fiquei muito à vontade de falar sobre ele. Mas, obviamente, ele é extenso, de certa forma controverso, né? Então, como você falou, mereceria um workshop até mais de um dia, né? Para a gente poder detalhar melhor, especialmente nessa parte das perguntas sobre plano de manutenção, tudo bem, mas e como é que você... Tá, tudo bem, alguém vai ter que executar esse plano de manutenção, tá? Como vai ser esse contrato, né? Quem você vai contratar? Você vai contratar alguém? Você vai ter equipe de pintores próprios? A SBM tentou pintores próprios e agora migrou para ter uma contratada. Porque não somos empresa de pinturas, produzimos petróleo. Mudança de enfoque, certo? Certo. Às vezes você pode controlar melhor. Você não, às vezes, é pintor próprio, você não tem como, digamos, eles entram muito rapidamente na zona de conforto, por serem empregados da SBM. Uma contratada, se ele não estiver produzindo adequadamente, o pintor ele é substituído, ou até a própria companhia. Existem cláusulas de distrato no contrato, tá bom? Então, mas é um tema controverso. Você pode ter operador dizer, não, eu não contrato ninguém, eu tenho pintor próprio, sendo antenado por mim. Não, eu contrato alguém especialista e muito bom nisso. Você vai descobrir que tem poucas empresas especialistas na parte de tratamento de corrosão e pintura, e as que são boas são caras. E geralmente não são as que ganham as concorrências. Esse é o grande problema que o nosso principal cliente enfrenta, tá certo? E tá só para deixar um pensamento aí, Dino, que aquela hora eu ia falar e a gente acabou, né, cortando, que a gente entrou em outro assunto. Eu gosto sempre de falar para o pessoal nos cursos para pintor, para esclarecer, eu digo para eles qual a menor escala que tem numa régua, né, que a gente usa. Né? Então, 1 milímetro. Então, você põe a metade de 1 milímetro, metade da menor escala que você tem numa régua, né, que você usa desde a escola, para a vida inteira você usa uma régua, põe a metade de 1 milímetro, abaixo da metade você tem os 450, e às vezes é esses 450 que a empresa está pedindo uma garantia para mais de 20 anos. Então, olha a preocupação de se fazer tudo isso que a gente está falando da maneira adequada para poder suportar o tempo que a gente está, né, de 20 a 25 anos, uma expectativa de vida útil, ou seja, uma garantia direta. Então, isso tem que ficar no pensamento de todo mundo, a camada que está se colocando de proteção, né, e a maneira correta que ela tem que ser aplicada, né. É só relembrar, né, Jefferson? Relembrar. Expectativa de vida não é garantia de durabilidade. Tá certo? Coisas diferentes, totalmente distintas. Diferente. Obrigado, Nino, mais uma vez aí pela palestra, então. Tá? Obrigado, Thomas. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí, ficaram até esse momento. Tá bom, então. Muito bom, até a próxima live. Obrigado mais uma vez aí por conectar Espanha, Brasil e Estados Unidos. Essa foi a nossa live mais internacional.
meia-noite e meia, quase lá na Espanha, e ele aí dando essa atenção para gente. Muito obrigado, Nino. 1h22. Uma? 1h22. Então, desculpa, errei. 1h da manhã. Muito obrigado Olha aí pela a atenção atenção. e o carinho. Tá bom. É um prazer receber você. As portas estão abertas sempre. O CTQFF está aqui para ajudar a toda a comunidade de proteção anticorrosiva, como sendo uma voz para difundir novas tecnologias, conhecimentos e melhorar e ajudar a mão de obra e a qualificação, as empresas. Estamos aí para ajudar em tudo que for preciso, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela gentileza, principalmente agradecendo o Antonino, nosso querido Antonino. Não quero deixar de agradecer ao público, que sem o público que está nos assistindo e que vai assistir esse vídeo no decorrer dos próximos dias, meses e anos, que o vídeo vai ficar aí no nosso canal, esse canal não teria sentido de existir, né? Então a gente faz esse trabalho até de certa forma voluntário para ajudar mesmo ao público de ver o que nós estamos apresentando. E não menos importante, mais uma vez agradecer todos os nossos apoiadores, né? São muitos, graças a Deus, estamos tendo um apoio muito grande da AkzoNobel, da BioBlue, Biosolvit, Cobal, International, Maxil, Monte Power, Narus, PowerPox, Priner, Renner, Smart Coach, TDW, TechGel, Tiger Tank, VEG, Zyrtec. Então a gente tem um prazer muito grande em ter toda essa turma nos ajudando. Muito obrigado mais uma vez. Eu agora vou colocar a vinheta do canal do CTQFF para finalizar a nossa live. E o senhor Jefferson e Antonino pode aguardar mais um minutinho aqui. Com certeza. Tá, já. Até logo.